Neste ano, nós estamos estudando, nos primeiros meses, os evangelhos. Já nos dedicamos a 2 evangelhos, o evangelho de Mateus e ao evangelho de Marcos. E agora, neste mês de março, queremos nos debruçar sobre o evangelho de São Lucas. E para entender um pouquinho mais deste evangelho, nós preparamos um VT para você. Neste mês de março, adentramos um novo estudo em nossa jornada bíblica. Vamos estudar o livro do evangelista Lucas. Lucas nasceu na Antioquia. Era médico, pintor e possuidor de uma vasta cultura. Foi convertido e batizado por São Paulo. No ano 43, já viajava ao lado do apóstolo Paulo, sendo considerado seu filho espiritual. Assim, através de seus escritos, Lucas tornou-se o relator do nascimento de Jesus e o principal biógrafo da Virgem. Lucas é um dos 4 evangelistas. O seu evangelho é reconhecido como o do amor e da misericórdia. Além do evangelho, escreveu os Atos dos Apóstolos, onde registrou o desenvolvimento da igreja na comunidade primitiva. O Evangelho de Lucas está dentro da história da salvação, que alcança 3 épocas: o tempo da promessa, o Antigo Testamento, o tempo do cumprimento, Jesus, e o tempo final, o anúncio final pela igreja. Lucas não conviveu pessoalmente com Jesus e por isso a sua narrativa é baseada em depoimentos de pessoas que testemunharam a vida e a morte de Jesus. Possuindo maior cultura que os outros evangelistas, seu evangelho utiliza uma linguagem mais aprimorada que a dos outros evangelistas, o que revela o seu perfeito domínio do idioma grego. A tradição cristã nos diz que depois do martírio de São Paulo, Lucas continuou a pregação. Ele teria seguido pela Itália, Gália, Dalmácia e Macedônia. Acompanhe conosco esse estudo durante todo o mês de março, com o Padre Rodrigo Arnoso e com nosso convidado, Padre Antônio Carlos Friso, que é doutor em Teologia Bíblica. Estamos começando então esta nova jornada e quem vai nos acompanhar neste caminho é o evangelista São Lucas. E claro, como sempre fazemos aqui no nosso programa, nós convidamos alguém que nos ajuda a entrar no evangelho. E quem vai fazer este caminho, quem vai nos ajudar nesta jornada também, neste mês de março, é o professor, padre, doutor Antônio Carlos Friso, a quem mais uma vez quero acolher aqui no nosso programa, porque já é da casa. Bem-vindo entre nós, Friso. Nossa, obrigado, Rodrigo. Um frutuoso 2024 para você, para os irmãos, irmãs, os operários, os jornalistas, todo o pessoal da produção, Jornada Bíblica, os romeiros, enfim, as pessoas que vão nos assistir, que vão retransmitir, não é, o conteúdo dessa conversa maravilhosa que é dialogar sobre o Evangelho de Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas é justamente o Evangelho do caminho, né? Onde Jesus sai lá de Nazaré, passa pela Galileia e ruma para Jerusalém. E lá ele encontrará a sua morte e teremos a experiência da ressurreição. Então é um prazer partilhar contigo esse evangelho tão bonito que é o Evangelho de Lucas. Friso, você falou de uma palavra muito interessante, caminho, e é a partir dela que eu gostaria de começar a nossa conversa. Como que Lucas, no caminho, vai mostrando quem é Jesus? É justamente isso, quando nós estamos, você começa a ler, repaginar, repaginar, ler, reler, você vai compreendendo que Lucas parece que tem uma geografia, não é? Ele quer mostrar para nós que esse Jesus começa na sinagoga de Nazaré, não é? E passa pela Galileia, forma os seus discípulos, caminha para Jerusalém. E em todo esse percurso ele vai realizando seus sinais, vai colocando apóstolos, fazendo milagres, ensinando. E é em Jerusalém
momento máximo, lá onde ele vai encontrar, eu diria assim, estar frente a frente com o Sinédrio. Ele vai criticar como se usava a religião para oprimir e não para libertar, como usavam os preceitos, em vez de promover a pessoa, exploravam a pessoa. E isso vai causar uma certa animosidade. E é muito bom lembrar, Rodrigo, e você, amigo, amiga da Jornada Bíblica, ler os evangelhos é encontrar-se com Jesus histórico. Isso mesmo. Esse homem, Deus conosco, que viveu tão intensamente os problemas humanos, não é? Superando provações, enfrentando, não é? O poder do seu tempo, viveu fazendo milagres, estando com os pobres, viveu de maneira tão amorosa as dimensões humanas que se tornou Deus. Então, Jesus para nós é Deus que se encarnou na história. E quando lemos passagens do Evangelho, como iremos fazer aqui, do Evangelho de Lucas, a gente percebe esse Deus que se encarnou na história e na vida do nosso povo. No programa de hoje, nós estamos tratando sobre a missão de Jesus. Como neste caminho, Jesus faz ver aos seus discípulos qual era a missão que ele tinha e como ele tinha o desejo também de dividir esta missão e as incumbências que o Pai lhe deu, estando com os seus discípulos e convocando os seus discípulos. A primeira ideia, o primeiro momento, a primeira página onde a gente descobre a missão de Jesus é em Lucas 4. Esse texto é emblemático, não é? Ele está na sinagoga de Nazaré, num dia de sábado, como de costume, não é? Ele chega lá e pede para ele, leia a passagem para nós aí. Ele pega o rolo da Torá e lê o texto do profeta Isaías, onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim e me pediu para anunciar a boa nova é o Evangelho. Não é? A quem? Aos pobres, aos oprimidos, aos coxos, aos sofredores. E não esqueçam, anunciar o ano da graça do perdão. Vamos começar pelo ano da graça. O que é o ano da graça? O ano da graça é um ano jubilar. A cada 7 anos. Não é? 7 anos. 7 anos. Alguém trabalhou para ti, está devendo alguma coisa. No 7º ano, ele era perdoado. Alguém que deu um lucro, trabalhou para ti 7 anos. No 7º ano, você tem que repartir com ele parte do lucro. Alguém é teu escravo. No 7º ano, ele estará livre. Você brigou com alguém. No 7º ano, é obrigado a reatar a amizade. Não é? Então, isso é muito importante. E anunciar o Evangelho a quem? As pessoas bem concretas, aos pobres, aos oprimidos, aos encarcerados, aos coxos, não é? A liberdade aos cativos. E aí, então, Jesus diz, ele lê a passagem de Isaías, fecha o livro, entrega o servente e começa. Hoje se cumpriu essa passagem. E aí começa a ensinar. E daí, então, Jesus parte para formar seus discípulos e caminha rumo a Jerusalém. Para mim, o Lucas 4 é a porta, Rodrigo, para a gente ler e compreender o Evangelho de Lucas. E é muito interessante que este texto mostra, né, a identidade da missão de Jesus e a identidade da nossa missão como discípulos do Senhor. Também como batizados devemos anunciar este ano da graça, este ano de paz e fraternidade para todos. Friso, a palavra liberdade, ela aparece também nesta parte do Evangelho de Lucas, através de algumas atitudes que os discípulos são chamados a vivenciar. Por que a liberdade é um elemento essencial para o seguimento da pessoa de Jesus Cristo? Boa pergunta.
Eu estou lendo aqui, olha, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar o da graça, missão aos cegos e para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano da graça. Ele está lendo Isaías 61, versículos 1 a 2. Isso mesmo. Nós estamos na Galileia. E a Galileia, Rodrigo, queridos amigos e irmãos da Jornada Bíblica, a Galileia era um lugar repleto de movimentos libertários. Era uma região muito rica. Por quê? Você tem lá o Mar da Galileia, né? Olhando o mapa, ainda hoje você pode perceber que o norte é verde, o sul, ali Jerusalém, Beersheba, mais seco, porque não tem pouca água. Mas o norte era muito rico. Mar da Galileia, grandes rotas comerciais. Em Cafarnaum passava uma rota romana, não é? Os mercadores, os lagos e as fazendas, a produção de trigo, criação de gado, oliveiras, uvas, não é? Tâmaras, enfim, uma região muito rica e ao mesmo tempo pobre. Havia muitos pobres, que eram escravizados ou pessoas que se empregavam nas construções. Era uma região muito controlada pelos romanos, e ali ele usa a palavra liberdade, retomando o profeta Isaías, não é? O Isaías 61 é o terceiro Isaías, quando o povo está voltando do exílio e vê um povo ainda escravizado. Isaías diz, não tem reino de Deus, não tem boa nova que não toque na vida concreta das pessoas. Não pode haver explorados, oprimidos entre nós. Eis aí uma ideia fundamental para Jesus de Nazaré no Evangelho de Lucas. Friso, a nossa conversa está boa, mas o tempo passou e você vai continuar caminhando conosco neste mês de março, nos ajudando a entender o Evangelho de São Lucas. Muito obrigado pela sua presença hoje e já gostaria de deixar aqui um desafio, um gostinho, para que aqueles que nos acompanham possam estar com a gente aqui na próxima semana, continuando esse estudo. Nós vamos tratar sobre a Anunciação e o nascimento de Jesus.